Empresas do setor elétrico, uma das mais buscadas para aqueles investidores que gostam de receber dividendos todos os meses. Energias do Brasil, Engie 3, Taesa, Copel, Transmissora Paulista, qual dessas é a melhor empresa elétrica para você investir? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E me conta aqui nos comentários, você já tem alguma empresa de energia elétrica na sua carteira te pagando dividendos? Qual é a sua preferida? Me conta aqui nos comentários. E antes da gente começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal Seu Dividendo para você não perder mais nenhum dos nossos conteúdos. E só deixa o like no vídeo quando você vê alguma informação nova que você disser, pô, agora o que Felipe falou, eu aprendi uma coisa nova. Nesse momento você deixa o like. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP e sou analista de valores imobiliários CNPI. Esse aqui é o canal Seu Dividendo, onde a gente vai estar trazendo vídeos semanais para você encontrar a forma que você vai viver dividendos lá no teu futuro. Viver de renda, fazer o que você quiser da sua vida. E me segue lá no Instagram se você quiser tirar mais dúvidas, ficar mais perto de mim, porque eu tô todos os dias produzindo conteúdo, respondendo perguntas de vocês lá. E se você gosta de receber dividendos na conta, de ter aquela renda passiva caindo para você todos os meses, você já ouviu dizer que o setor elétrico é um dos melhores para você começar. Afinal de contas, a gente está falando de um setor perene, é um setor que é praticamente anticrise. A gente já passou por um monte de crises na história do mercado financeiro mundial, só que ninguém parou de usar energia. As empresas precisam funcionar, a sua casa precisa funcionar, as ruas precisam de iluminação. Então não dá simplesmente para a gente viver num mundo sem energia. Beleza, isso você já deve saber. Agora, será que só por isso você vai sair e comprar todas as empresas elétricas da bolsa? Porque como eu te falei no começo do vídeo, só na bolsa de valores deve ter umas 10. Qual é que você vai escolher para investir dentre todas elas? Inclusive, a gente fala em empresas do setor elétrico, só que o setor elétrico por si só tem uma segmentação dentro dele. Para a energia sair lá da geração até chegar à sua casa, tem todo um caminho que ela percorre. Primeiro de tudo, a energia precisa ser gerada, e aí a gente pode falar principalmente de hidrelétricas aqui no Brasil, mas tem base eólica, tem base solar. Depois, essa energia gerada, ela tem que ser transmitida, e aí sim a gente fala daquelas grandes torres de distribuição que você vê quando você está viajando nas estradas do país. Essa imagem, inclusive, aqui que está na tela, te mostra todas as transmissões que a gente tem de energia espalhadas pelo Brasil afora. E aí o último ponto da energia elétrica é chegar na distribuição. Acontece muito quando você está entrando numa cidade grande e você vê aquelas subestações gigantes, sabe? Cheia de postes, cheia de fio. É ali que a transmissão chega dentro da cidade para ir para o poste transformador até chegar na ponta da sua casa. E cada uma das empresas é especializada em uma dessas etapas da energia elétrica. Por exemplo, se eu te falar da Taesa, que você já deve conhecer, ela é muito mais focada na transmissão de energia, enquanto que a Copel é uma empresa muito focada na distribuição de energia. Os riscos são diferentes e o retorno que você vai ter como investidor também é diferente. Você precisa saber um pouco sobre isso. E dentro disso tudo, eu vou te mostrar no vídeo de hoje quais são os principais indicadores que você precisa observar e como a estratégia máquina de dividendos faz para escolher as melhores ações pagadoras de dividendos. Vamos começar aqui olhando os principais indicadores que você vê quando você vai olhar uma ação. Vem aqui comigo na tela no site Status Invest. A gente olha aqui a Engie Brasil, uma das empresas elétricas do Brasil. Aqui a gente vai ter informações de preço atual, dividend yield dos últimos 12 meses. E aqui embaixo você se depara com um monte de indicadores da empresa, dividend yield, preço sobre lucro, indicadores de endividamento, aqui você encontra vários, eficiência, indicadores de rentabilidade e por aí vai. As principais coisas que a maioria dos investidores olha aqui é o preço, e a gente pode atrelar ele ao preço sobre lucro. Quanto maior esse número, mais cara tende a estar a empresa. E quanto menor, mais barata ela estaria em tese. Além disso, a gente pode olhar muito para os indicadores de endividamento, porque afinal de contas, se a gente quer uma empresa que pague bons dividendos, a gente não vai querer uma empresa muito endividada com juros da dívida muito pesado e não sobraria caixa para ela transformar em lucro líquido e te pagar dividendos. Então sim, o endividamento é uma métrica importante. A gente consegue fazer isso principalmente através do dívida líquida sobre o EBITDA. Esse número de 2,2 aqui quer dizer que a dívida líquida da empresa é mais de 2 vezes maior do que a geração de caixa da empresa. Ou seja, quanto maior esse número aqui, pior. Mais endividada vai estar a empresa em relação a quanto ela gera de caixa todos os anos. Além disso, a gente tem as informações de dividend yield, que é o pagamento feito nos últimos 12 meses pela empresa. Dito isso, vamos fazer o seguinte, vamos pegar
todos esses indicadores e comparar as ações de lado a lado para a gente ter uma visão geral de quem está melhor em questão de indicadores. O que a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, a ISA-CETIP, a Taesa, a Embri3, Energias do Brasil, a Engie3 que a gente estava olhando e a Copel. E aqui a gente tem um comparativo de todos os indicadores. Primeiro deles, o Dividend Yield. Se a gente fosse só por essa comparação, a gente vê que a Taesa está pagando mais de 17% e a Energias do Brasil está pagando mais de 11,5% atualmente. A Engie3 e a ISA-CETIP estão com dividendo ali próximo a 5% ao ano. Já no fator preço sobre lucro, a gente vê a TRPL sendo a primeira colocada com o menor preço sobre lucro, ou seja, ela seria a mais barata. E agora a Energias do Brasil está com 12 de PL, ou seja, estaria ali medianamente mais cara, abaixo somente da Copel ali com 21 de PL. Na parte de dívida, a gente vê aqui a dívida líquida sobre o EBIT, que é a geração de caixa da empresa, e a gente vê a TRPL aqui abaixo de 2 vezes, sendo a primeira colocada também. Já a Taesa está em 2,3 vezes a geração de caixa, enquanto que a Copel é a pior de todas nesse indicador, acima de 3 vezes a geração de caixa só em dívida. Aí você chega num momento como esse, a gente analisou vários indicadores, tem uma empresa que fica melhor frente a um indicador, outra que fica frente a outro indicador e você se pergunta como investidor: como é que eu, Felipe, vou tomar essa decisão? Como é que eu escolho qual das empresas eu vou comprar, sendo que cada indicador me diz uma coisa diferente? O que você não pode fazer é simplesmente comprar todas ou não comprar nenhuma. O que a gente precisa fazer nesse momento é ter uma estratégia muito clara e decidir, olha, esse indicador A é mais importante para mim e o B também, eu vou montar uma estratégia em cima disso e aí eu vou tomar a minha decisão. Foi isso que eu fiz quando eu estruturei a estratégia máquina de dividendos. Com essa estratégia, eu só estou preocupado com 3 critérios. Eu quero que a empresa tenha uma liquidez de negociação diária suficiente. Eu quero que a empresa tenha uma constância de pagamento de dividendos de mais de 5 anos. Ou seja, ela está há bons anos ali sem falhar nenhum ano na distribuição de dividendos para o investidor. E por último, eu vou olhar para quem pagou o maior dividendo médio dos últimos 3 anos e não somente dos últimos 12 meses. Pronto, aqui estão 3 critérios muito claros e fica muito mais fácil de encontrar quais são as elétricas que eu quero. E aí pode ser que tenha gente que esteja perguntando: ah, Felipe, mas e o endividamento das empresas? Tu não falou dele. É que o endividamento já está dentro dos meus critérios de forma implícita. Pensa comigo, uma empresa muito endividada, com uma dívida muito cara, ela não vai conseguir pagar dividendo todos os anos por mais 5 anos. E o dividendo pago dela vai estar muito menor por causa dos juros da dívida que está pesado e ela está tirando do balanço ali todos os anos. Então, quando eu falo para você que a constância de dividendos e o alto pagamento nos últimos 3 anos são os principais critérios, de forma implícita, eu já estou analisando quem está com a dívida mais saudável e consegue entregar mais resultado para o investidor. Faz sentido isso para você? Por falar em resultado, o que a máquina de dividendos fez foi esse gráfico que está aí na tela para vocês, onde a linha amarela mostra as 10 empresas que mais pagaram dividendos segundo os critérios da máquina de dividendos, comparado com o Ibovespa dando um cacete ali nos últimos 20 anos. E se você quiser conhecer mais detalhes sobre a estratégia máquina de dividendos e além disso, 7 ações que estão atualmente nesse mês no ranking, eu vou te deixar esse PDF gratuitamente para você baixar e o link está aqui na descrição desse vídeo. Você só precisa descer a sua tela, clicar e baixar direto no seu computador, no seu celular. Sem mais delongas, vamos ver agora como é que cada uma das empresas elétricas está classificada dentro da máquina de dividendos. Primeiro critério é a liquidez e eu já vou te adiantar que todas as empresas do setor elétrico passam nesse primeiro critério. Um exemplo da Engie3, se a gente for ver aqui, a gente vê ali uma média de liquidez diária em 73 milhões. Super suficiente para a gente considerar ela. E todas as empresas do setor elétrico também passam no critério constância de pagamento de dividendos por mais de 5 anos. Como exemplo também a própria Engie3 aqui, ó, que você vê ela pagando dividendos sem falhar nenhum ano desde 2008. São aí 15 anos já, muito mais do que o suficiente para entrar na estratégia. E agora o que a gente precisa ver é a média de dividendos pagos de cada uma nos últimos 3 anos. Primeira delas, a Engie3. A gente vê a empresa figurando ali na posição 43 da máquina de dividendos, com uma média dos últimos 3 anos na casa de 5,2% de dividendos. Ou seja, isso quer dizer que tem 42 outras empresas que fazem mais sentido de entrar na estratégia. Percebe mais uma vez como isso é claro para você? Isso aqui é um não muito claro ao investimento em Engie3 nesse momento. Você já descartou uma das elétricas que está aqui no título desse vídeo. Vamos para as outras. Energias do Brasil, Embri3. Posição número 24 com uma média de dividendos dos últimos 3 anos na casa de 7,1%. Próxima ação, a CEMIG4. A gente vê ela ali na posição 19 da máquina de dividendos com um dividendo médio dos últimos 3 anos de 7,7%. Um pouquinho acima da Embri3,
mas ainda tem outras 18 posições que fazem mais sentido. Quarta ação, a TRPL4, Transmissora Paulista. Olha esse caso que interessante. Nos últimos 12 meses, a ISA-CETIP distribuiu 4,8% de dividendo. É isso que você vai ver nos sites quando você vai pesquisar. Só que o nosso critério é a média dos últimos 3 anos e não do último ano. E aí, dentro da estratégia máquina de dividendos, ela está na 11ª colocação, com a média dos últimos 3 anos muito próxima a 9%, como você consegue ver aí na tela. Então, ainda assim, ela está fora da estratégia, sabendo que a gente compra as 10 primeiras do ranking. E por último e mais importante, as duas únicas empresas elétricas que faz sentido para mim, que eu tô comprando nesse momento, que é a Taesa e a Copel, com a média de dividendo dos últimos 3 anos em 11,6 e 10,6 respectivamente. Dito isso tudo, me conta aqui embaixo nos comentários agora, qual é das elétricas que você tem investido? Você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo? Então não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo para você não perder mais nenhum dos conteúdos. Ah, o PDF gratuito falando da estratégia máquina de dividendos está aqui embaixo para você baixar. Eu te espero aqui no próximo vídeo.